Olá, que Deus abençoe a todos. Aqui é o Fábio dos Santos. Eu estou nesse vídeo aqui dando uma opinião, um comentário, um resumo a respeito da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Apesar de você ter um acervo enorme aí na internet, mas eu achei por bem falar um pouquinho sobre essa obra que eu reli recentemente, né? E que eu acho interessante para aqueles que gostam da cultura, do conhecimento, né, de ampliar os horizontes do entendimento. É uma obra muito profunda para mim aí do que tange ao realismo, né? É uma obra que marcou, mas eu quero falar primeiro aqui também do próprio autor, que segundo a sua história, lendo um pouco da sua biografia, se demonstrou uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, principalmente pelo fato de vir de origem pobre, né? Seu pai era pintor, sua mãe lavadeira, e se não bastasse a pobreza, ele tinha já problemas, né? Problemas patológicos, doenças, e aí tem o fato da morte da mãe, só que no novo casamento do seu pai, ele encontra uma pessoa que vai ajudá-lo, vai deixar mais culto, ele aprende até o francês, né? E enfim, ele vai crescendo, ele vai vendendo balinha, né? Vendendo as coisas, vai aprendendo o idioma francês, vai aperfeiçoando a sua intelectualidade e passa pelos jornais e estágios profissionais até chegar onde ele chegou, que eu não vou deter muito aqui no vídeo, mas apesar de todas as problemáticas políticas do nosso país, né, nada disso pôde ocultar assim, a grandeza intelectual desse autor e das suas obras, principalmente por mostrar um Brasil que ainda tinha principalmente muitas das suas obras mostram tanto o lado sádico da cultura brasileira como as bases que sustentam, né, o Ocidente, que são as bases morais, cristãs. Então você vê tudo isso relatado nos livros, né, principalmente nesse, e eu vejo que o leitor ele consegue viajar no tempo, ter prazer, entrar dentro da história, se envolver, criticar, analisar, aumentar o seu senso crítico, ver que essa obra, vamos falar principalmente dessa obra aí que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ver que essa obra é tão atual, ela serve, parece que ela é contemporânea, apesar da literatura, que é a literatura luso-brasileira, é assim, se você for um pouquinho paciente, você que é mais novo, você consegue aí vencer os obstáculos da linguagem, que é um português antigo, né? Então, mas hoje nós temos o Google aí, que não impede nada e que, pelo contrário, né, nas suas pesquisas façam que você enriqueça também o seu vocabulário e entenda a cultura passada. Mas eu acho interessante porque você vê pela obra que Machado de Assis tinha uma bagagem cultural muito grande, ele cita muitos filósofos, muitas peças, muitas obras literárias de todo o mundo, acontecimentos. Então, realmente ele foi uma pessoa destacada aí, né? Para mim aí está entre os melhores, se não for o melhor escritor que nós tivemos. Ele vai citar muito a Stendhal, né? Xavier, muitos escritores franceses, alguns ingleses. Ele cita Shakespeare, inclusive eu estou até com Hamlet aqui, que também sempre relendo, é muito bom. Mas ele vai citando, assim, um contexto cultural é muito grande. O legal é que o livro começa, né? É a história de um defunto, né? Então começa com um morto, né? Até inclusive estou com o livro aqui, vai falar assim
epígrafe, a dedicatória é interessante. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança dessas memórias póstumas, então pós-morte. Então é um defunto que está contando a sua história no livro e como ele já morreu, ele não tem o que esconder. É muito interessante, mas o que eu mais gosto aqui no livro tem um romance, claro, né? Muito legal, mas o que eu gosto é que ele mostra sem medo a ser um pouco do retrato da sociedade brasileira, porque é o seguinte, nas culturas, vamos dizer, de primeiro mundo, ou você é criticado, né, porque você se destaca, né, está acima da média, da normalidade, ou você é criticado por estar abaixo. Mas aqui o personagem Brás Cubas mostra o vazio existencial dos personagens brasileiros, mostra que o estereótipo brasileiro, isso é muito, muito real. As pessoas que vivem de aparência, entendeu? Aquela pedância brasileira de mostrar que tem algum conhecimento, alguma pose, né, alguma influência, mas dentro deles são vazios, ainda necessitam de muitas raízes, né, antes de ostentar aquilo que eles acreditam ter. Então, assim, eu vejo muito reflexo da sociedade do engano que nós vemos na cultura brasileira, né? Pessoas ostentando um conhecimento, né, uma cultura que na verdade ainda tem muito a evoluir. Então você vê uma pessoa que desde cedo, né, o menino cria ter o homem, né? Então mostra desde criança, né, pelas atitudes dele, o caráter dele que estava sendo formado, um caráter muito superficial, muito malandro, né? E assim ele vai relatando toda a sua história da infância, adolescência. Você se envolve, tem muitos laços familiares, muitas passagens de traços de emoções e relacionamentos que mexem com você. E o que eu acho bom nesse livro, né, além do que eu falei, claro, do reflexo da cultura, né? Então no Brasil, no Brasil o que acontece? O padrão é ser muitas vezes como esse Brás Cubas, né? Esperto, uma vida de aparência, né? Muitas coisas. Então toda essa questão aqui que nós somos perseguidos ou criticados, quando você tem realmente um conhecimento correto, você se torna alvo de crítica no Brasil. Porque o padrão é ser alienado, o padrão é ser manipulado, não é o que é certo, é o que está dando certo. Né? E isso a nossa cultura já tem centenas, né? Já vamos ver aí, séculos, né? Dessa forma. E o livro retrata isso, essa vida de aparência de estereótipo, que muitas vezes é vista na cultura brasileira. Então eu vejo nessa parte a realidade, a atualidade da obra por causa disso. Então tem você que gosta de conhecimento, lendo essa matéria, você vai ver nomes importantes aqui, obras importantes que você vai se interessar em ler. Muito interessante. E eu deixo para vocês, vale a pena. É um morto contando aí, né, toda a sua vida simplória e você ri, né, você se emociona porque realmente um escritor refinado, né, diferenciado. Tá? Então deixo para vocês aí que não leram, que vale a pena ler essa obra aí brasileira de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bom, tá? Edifica bastante. O realismo ele é muito precioso, né? São raízes importantes aí que nós precisamos até mesmo para entender o nosso próprio povo, a nossa própria história. É muito legal, o contexto da época ainda da escravatura, né? É muito legal, tá? Deus abençoe, um abraço a todos, beijo no coração e depois a gente vem com outra aí.